Eu achei muito engraçado uma entrevista que umas socialites estavam perguntando quem é o seu personal trainer, quem é o seu personal stylist, e uma delas perguntou assim, quantos livros você leu esse ano? E a socialite ficou quieta, porque ela não tinha tempo para ler. A não ser Caras e outras revistas que falavam sobre os outros, né? E adoram as fofocas, né? Ela não lê. Talvez ela não precise. Talvez não seja um valor para ela, não é? Então a gente tem que saber o que são realmente os valores. Será que os nossos valores pessoais vão se chocar com os valores culturais e com os valores universais? Digamos que você queira ser rico, tudo bem. Mas será que vale a pena ser honesto? O que é mais importante? Felicidade, paz interior. Para você conseguir tudo isso, você tem que ser honesto, né? Mas ele pode se chocar com a sua necessidade de ser rico. E aí? E quando aparecer uma oportunidade, e você agora que é político, deputado isso, deputado aquilo, senador, e aparecer uma oportunidade de receber um 10%, uma ajudazinha de custo por fora, como é que você vai reagir? Será que seu valor pessoal vai se chocar com aqueles valores que você recebeu, que todos nós recebemos na nossa cultura como valores universais? Se chocarem, vai criar uma contradição dentro de você. A não ser que você seja um desalmado, uma pessoa sem alma, uma pessoa que não tenha um arrependimento, ou que não tenha aquilo como claro, como um valor verdadeiro. Então isso vai criar uma contradição dentro de você. Ou, por exemplo, se você acredita que é importante cuidar bem dos animais e surgiu uma oportunidade de ter um açougue, como é que você vai se sentir em relação a isso? Ou se seu pai deixou para você um açougue, sei lá, de herança. Essas coisas todas são muito importantes. Isso tem a ver até com o que o budismo fala, o reto pensar, o reto agir, o reto meio de vida. Tudo que eu estou falando aqui, as religiões falam também de uma outra forma. E quando a gente tem que desenvolver esses valores, a gente tem que pensar primeiro, o valor principal talvez seja o amor, a gentileza. Então, o que é amor? Amor é uma palavra que está tão usada de uma forma tão corriqueira, tão banalizada, que ele tem que se expressar no bem-estar dos outros. Se ele não se expressa no genuíno interesse no bem-estar dos outros, ele não é amor. É apenas uma coisa egoísta, que você está só preocupado com você mesmo, né? Com o seu bem-estar, com a sua beleza, com o seu contra-cheque, com o seu mundinho, né? Ou dos seus. O resto que se exploda. E aí a gente vai criando essas guerras todas, né? Internas e externas. Como é que ele se expressa? Ele se expressa por um ouvir genuíno, um tempo com qualidades, uma sensibilidade com as necessidades e sentimentos dos outros, e o que eu chamo de 5 linguagens do amor. O amor se expressa de várias formas. Pode ser através da palavra, mas também pode ser do tempo com qualidade. Às vezes não precisa de muito tempo, às vezes você passa muito tempo com alguém, mas você está vendo televisão, ou você está tomando cerveja, ou você não está prestando atenção naquela pessoa. Então esse é um tempo sem qualidade. E você também tem que saber os seus valores. Eu gosto muito de jogar futebol e estar com meus amigos, mas eu sou casado e eu gosto de estar com a minha família e os meus filhos. O que é mais importante? Aí você cria uma contradição. Eu quero estar com meus amigos, mas eu quero estar com meus filhos. Então aquilo cria um problema. Mas você tem que sobreviver, você tem que ter 2, 3 jornadas de trabalho. A mãe gostaria de estar com o filho, mas tem que fazer uma faculdade. Ela precisa ganhar mais dinheiro, então ela precisa trabalhar. E trabalhar, quando ela chega em casa, ela está cansada, ela está mal-humorada, ela recebeu uma série de problemas. Como é que ela vai se expressar na relação com o marido, na relação com a empregada, na relação com os outros filhos? Tudo isso são problemas que a gente tem que pensar. A questão também do toque, na necessidade. Eu falei da criança que precisa do toque. Mas não é só a criança que precisa de toque. O adulto também precisa. Nossa sociedade se expressa muito através de toque. Mas em algumas sociedades, o toque é um tabu, é uma dificuldade. Tem pessoas que não podem tocar. Por exemplo, num país islâmico, se você toca numa mulher, aquilo ali pode ser uma infração altamente grave. E também através de atos de serviço, ou tem pessoas que não sabem falar ou fazer um toque, mas eles podem dar um presente. Também é uma forma de dar um amor. Dar um presente, dar uma flor, não é? Tem pessoas que se expressam melhor assim. Então o amor é egoísmo. Mas com crianças, ele tem que aparecer de uma forma firme. Ser firme com as crianças não significa falta de amor, porque as crianças também precisam de limite.
Não significa que você precisa mentir para elas. Não significa que você precisa bater nelas. Mas significa que você tem que saber exatamente como se expor assertivamente. Às vezes você precisa de firmeza. Firmeza não é brutalidade, tá bom? É uma atitude assertiva. Para que elas tenham limites, muitas vezes, e saibam o que é melhor para elas, mesmo que elas não entendam aquilo. Mas, se você conseguir, como talvez a Super Nanny faz na televisão, talvez você consiga dar limites e mostrar para elas que, às vezes, até um pequeno castigo, elas possam se perceber que elas estão erradas. E elas precisam disso. Alguns psicólogos, nos anos 60, resolveram criar as crianças com total liberdade, não dando limites. E essas crianças se tornaram verdadeiros animais. Não podiam mais conviver na sociedade. Foi um erro espetacular que eles fizeram. Então, existem 3 formas de lidar com os conflitos. Ou você é tímido porque você tem baixa autoestima, então você suprime o seu direito, não fala, não mente nem é afirmativo, então fica em cima do muro, engole as coisas e fica por isso mesmo. Tá bom? Tá. Onde você quer ir? Onde você quiser, e vai ficar por isso mesmo. Ou agressivo, que viola o direito dos outros e fala, ó, nós vamos falar, eu sou o dono da verdade, eu que estou certo, está todo mundo errado. Ele acusa, ele julga, ele faz afirmações, você é isso, você é aquilo outro, né? Você não sabe o que você quer, você não... Ou seja, começa a projetar todas as suas dificuldades no outro e você, se é uma pessoa tímida, não assertiva, ela vai engolir aquilo tudo. Pior ainda se ela for seu chefe, ou seu marido, ou seu irmão mais velho, ou uma pessoa que tenha uma obrigação até de cuidar de você de alguma forma. Agora, você pode ser assertivo, você pode aprender a exercitar o seu próprio direito. O direito não é uma coisa assim, que só os advogados e juristas. O direito a gente tem que exercer a todo momento. Você pode relatar a sua situação, a sua reação, o seu sentimento e a sua opinião sem acusar ninguém, ou sem julgar ninguém. Mas você pode falar como você se sente. Olha, eu sinto que eu estou triste, eu me sinto acabrunhado, eu sinto que eu estou sendo, sabe, limitado, eu sinto que isso está me incomodando. Você pode falar. Isso não magoa ninguém. Ao invés de acusar você isso ou você aquilo, você pode dizer como você se sente. E é o começo do diálogo. Então, o tímido, ele suprime seus sentimentos. Ele tem medo. Olha lá o medo novamente aí. E ele foge do conflito e não soluciona. Muitas vezes até ele foge para uma religião, foge para um xamã ou para uma pessoa que diga para ele, olha, você vai casar daqui a 3 meses, sua tia vai melhorar e tudo, mas ele não faz nada para melhorar a situação. Ele busca uma ajuda imediata. E o agressivo? O agressivo, ele dá vazão à sua raiva, ele manipula os seus sentimentos, manipula os sentimentos dos outros, muitas vezes ele perde o controle, mas ele cria problemas. Ele não resolve. Ele cria mais problemas e mais conflitos. Principalmente para você, que tem baixa autoestima e é tímido. Como resolver? É o meio termo. Nem ser tímido, nem ser agressivo, mas ser assertivo. Expressar os seus sentimentos de forma sincera e honesta. Dizer se realmente gostou ou não. Sua mulher vem com um penteado daquele tamanho. E aí, meu bem, o que você acha? Muitas culturas dizem que você deve dizer, não, você está ótima, você está maravilhosa, mas você vai estar mentindo. E você sabe que ela vai fazer um papel de palhaça. Imagina aquela torre de Babel, que nem a mulher do Simpson. Já foi moda, mas agora não é mais. Mas existe uma forma delicada de você falar, olha, talvez, né, eu sinto que não seria bem adequado. Ela resolve botar todas as joias, todos os penduricalhos, e fala assim, o que você acha? Você pode ser sincero. Talvez seja difícil da primeira, da segunda, da terceira vez, mas você pode tentar. E se você parar para pensar, ser calmo, ser autoperceptivo, você pode resolver esses pequenos problemas. Então, eu diria que a autotransformação ela tem 3 níveis. Nós estamos muitas vezes nesse nível de fragmentação, que é também chamado de pré-racional ou pré-pessoal, ou é, como na linguagem da alquimia, o que a gente chama de nigredo. É como começa com todas as dificuldades. A gente está no escuro, a gente não percebe as coisas. Nós estamos completamente perdidos. Mas depois existe essa fase da integração, que é a fase racional ou pessoal, que a alquimia chama de rubedo, não é? Está trocado? Albedo. Então aqui está trocado. Onde se lê rubedo, onde lê rubedo, se lê albedo. Ou seja, é uma fase em que você começa a crescer, a desenvolver capacidades.
Mas a diferenciação deve ser vista não como a dissociação, porque a dissociação é patológica, e a diferenciação é uma coisa em que você desenvolve novas habilidades. Então, a autotransformação tem 4 aspectos, que é a revisão do nosso mapa da realidade pessoal, em que a gente consegue ver as coisas com mais tranquilidade, com mais calma, em que a gente não tem tantas dificuldades sensoriais, porque a nossa cognição não está afetada pela emoção, ou pelo pensamento, ou pelo medo, ou pela raiva, ou pela preocupação. A gente consegue hierarquizar e esclarecer os nossos valores, porque a gente consegue, então, se perceber e perceber o outro. A gente, então, adquire autocontrole, se purifica das dificuldades e adquire a transcendência, porque os nossos valores culturais e pessoais vão estar espelhados nos valores universais. Então não vai mais haver uma contradição interna. Eu não tenho mais dificuldades. Eu me torno um ser que está além do tempo, além da cultura, porque eu estou identificado com os valores que são transcendentes e que estão em todos os seres humanos. Então posso ter um profundo relacionamento com qualquer ser, de qualquer cultura, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, porque os meus profundos sentimentos estão unificados com os verdadeiros sentimentos universais.